Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo da nossa aula da nossa escola bíblica dominical. Bom, como de costume, eu quero já convidá-lo para uma breve oração. Ore juntamente comigo, você que pode. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que nós te damos graças mais uma vez por mais um dia da sua graça, bondade e misericórdia. Obrigado porque aqui estamos mais uma vez, ó Deus, para estudar a tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor abra a nossa mente, ilumine o nosso entendimento por meio do seu Espírito Santo, ó Deus, para que nós venhamos a sermos edificados pela sua rica e poderosa palavra, Senhor. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Bom, eu gostaria então de convidar você que tem a sua revista da editora CPAD, da Escola Bíblica Dominical, a tomá-la aí em suas mãos. Você que não tem, pegue a sua Bíblia, vai ser importante também. E nós vamos estudar hoje a lição de número 11, que traz como o título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. A lição de hoje ela está baseada no texto de Efésios, capítulo 4, os primeiros 4 versículos, versículos 1 até o 4. E depois tem um complemento na base do texto aqui, que é o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 9 ao 12. Mas o texto-chave aqui é o texto de Efésios, que é a epístola que nós estamos estudando durante esse trimestre, né? Então eu vou aqui fazer a leitura do texto áureo e da verdade prática, e depois a leitura do texto bíblico, que vai ser a base para o nosso estudo de hoje, que diz assim, Efésios capítulo 4, versículo de número 1, é o texto áureo, né, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. E depois a verdade prática a ser extraída da lição é que a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade, né? Aí nós vamos para o texto, a leitura bíblica em classe, que é o texto base para o estudo, para o nosso estudo. Primeiramente o texto de Efésios, capítulo 4, versículos 1 até o 4, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aí, como complemento, nós temos aqui o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 9 até o versículo 12, que diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Bom, feita a leitura bíblica, eu gostaria de expor aqui o objetivo
geral ou o objetivo maior da lição e depois os objetivos que estão relacionados com os tópicos da lição, tá? Então, o objetivo geral da lição de hoje, né, é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes, né? E depois nós vamos para os objetivos específicos, né, que estão relacionados com cada tópico. Então, no tópico de número 1 da lição, o nosso objetivo é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. No tópico 2, o nosso objetivo é enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E no tópico 3, o objetivo é frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Uma lição extremamente importante que nós vamos estudar. Bom, pessoal, nós vamos entrar então no conteúdo, né, da lição de hoje, onde nós vamos tratar desses 3 aspectos da virtude cristã, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Virtudes estas que são extremamente importantes para que a unidade na Igreja de Cristo seja mantida, né? Quando não há essas virtudes, a igreja ela passa a ter um ambiente, né, de hostilidade entre os seus próprios membros, a igreja passa a sofrer, né, por vários conflitos que são desnecessários, né, que seriam desnecessários, né, se todos deixassem o Espírito Santo, permitissem que o Espírito Santo produzisse essas virtudes dentro de si, né? Então são 3 virtudes extremamente importantes que inclusive são virtudes que o apóstolo Paulo lista como virtudes do fruto do Espírito lá em Gálatas capítulo de número 5, né? Então a lição de hoje ela traz uma importância do ensino apostólico, do ensino de Paulo aqui para a vida prática do cristão, né? Eu gostaria de, antes de entrar no conteúdo da lição aqui, fazer uma observação importante, né, que está no texto base da lição de hoje. Se você pegar o texto aí, né, Efésios capítulo 4, versículo de número 1, o texto, Paulo começa esse texto dizendo assim: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a expressão rogo-vos, né? Que não é a primeira vez que Paulo usa essa expressão. Lá em Romanos capítulo 12, Paulo também usou essa expressão no primeiro versículo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então, essa expressão rogo-vos, né? Ela é importante no texto aqui, porque essa expressão ela indica um apelo caloroso, pessoal, né? Um apelo caloroso, pessoal e urgente do apóstolo Paulo. Quando ele escreve rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, ele está querendo que os irmãos entendam que aquilo que ele vai ensinar agora é de extrema importância e relevância, né? Quando combinado com aquilo que ele já ensinou anteriormente. Uma segunda observação que eu gostaria de fazer antes de entrarmos no conteúdo da lição é que o apóstolo Paulo aqui ele segue uma mesma linha que ele costuma seguir nas suas epístolas, na sua forma de ensinar. Se você notar muito bem na estrutura da epístola aos Efésios, né, o apóstolo Paulo ele faz isso também na epístola aos Romanos. Primeiramente, nos primeiros 3 capítulos, ele se dedica a ensinar
pontos doutrinários, né? Pontos, vamos dizer assim, teológicos para a igreja. Né? Ele ensina a doutrina de Cristo para a igreja, ele ensina a teologia. Né? Aí quando chega no capítulo 4 em diante, ele pega essa doutrina que ele ensinou e agora ele leva os irmãos, né? Ele tem o objetivo de levar os irmãos a colocarem em prática tudo aquilo que eles aprenderam nos primeiros 3 capítulos. Romanos também tem essa estrutura, né? Dos capítulos 1 até o capítulo de número 11, Paulo ele expõe a doutrina da justificação pela fé em Cristo e depois no capítulo 12 ele inicia a sessão prática. Né? Primeiro tem a sessão doutrinária e depois ele vai para a sessão prática, porque não adianta ter conhecimento doutrinário, não adianta ter conhecimento teórico, não adianta conhecer teologia, conhecer, né, todos os segredos da teologia, né, se você não colocar em prática. Mas por outro lado, também é importantíssimo a teologia para que você, né, a sessão doutrinária, para que você tenha uma prática correta. Então as duas coisas devem andar juntas, tanto a teoria, né, o ensino teológico, o ensino doutrinário, quanto o ensino prático, quanto a prática daquilo que foi aprendido. Né? Se você não tem um ensino correto, você pode ter uma prática incorreta. Né? Mas se você tem um ensino correto e não pratica, você está cometendo o pecado da mesma maneira. Então, Paulo ele usa essa mesma estrutura aqui na sua carta aos Efésios. Então, no capítulo 4, a partir de agora, né, nós vamos estudar aquilo que Paulo, né, inicia como sessão prática da sua epístola aos Efésios. Amém? Então, eu quero que você olhe junto comigo aí a introdução, né? Antes disso, eu gostaria de frisar, de reforçar isso que eu acabei de falar sobre a estrutura da epístola de Paulo aos Efésios. Né? Eu anotei uma frase que eu escrevi aqui: as virtudes do fruto do Espírito, elas não são evidenciadas pelo discurso, né? Mas sim na prática. Então as virtudes do fruto do Espírito, elas não são evidenciadas pelo discurso, mas sim na prática. Não adianta pregar bonito, falar bonito, cantar bonito, mas se não viver bonito aquilo que está pregando, ensinando, cantando. Tá bom? Então vamos lá. A introdução de hoje. Após concluir a oração intercessória, que foi a lição anterior que nós estudamos, né, no texto anterior, em favor da igreja, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, que são as 3 virtudes que nós citamos aqui, né? Humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Bom, no primeiro tópico, vamos aqui ao primeiro tópico, né? Que traz o tema: para haver unidade é preciso humildade. Né? No primeiro ponto do primeiro tópico, nós temos aqui o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta. Foi como eu acabei de dizer, né, na minha introdução aqui, que o apóstolo Paulo ele segue uma estrutura na Epístola aos Efésios, onde ele ensina nos primeiros 3 capítulos a seção doutrinária, né, o ensino para a igreja, e agora ele inicia a seção prática desta carta, né, onde ele vai dar um destaque à conduta, né, às práticas, né, ao comportamento dos crentes ali em Éfeso. Então o apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Olha só, essa palavra andem, do verbo andar, né, sugere ação, sugere, né, uma prática, né, um comportamento, andar de modo digno da vossa vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a
igreja. Amém? Então, assim, né, nós vamos aqui falar um pouquinho nesse primeiro tópico sobre a virtude cristã chamada humildade, tá bom? No segundo ponto do primeiro tópico, nós temos então aí a humildade, né? Vamos falar mais propriamente sobre esta virtude. Bom, para os pagãos, a humildade, para os povos pagãos, aliás, a humildade não era uma virtude, não era uma qualidade, né? Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Olha só, nos tempos em que Paulo viveu, né, a humildade ela era retratada como uma fraqueza do ser humano, né? Principalmente entre os gregos, né? Era impensável alguém ter como virtude a sua humildade, né? A sua própria humildade. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo e vemos as ações, né, o comportamento de Jesus, né, quando encarnado, nós vamos ver então ali a humildade sendo colocada como um dos aspectos principais, né, do comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na vida de Cristo, na vinda de Cristo, aliás, na vida de Cristo, é que a humildade aparece como virtude. O apóstolo Paulo escreve isso, né, aos Filipenses, no capítulo 2, dizendo, né, que ele mesmo sendo igual a Deus, não teve por usurpação, né, mesmo sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, né, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, Jesus Cristo, na sua manifestação, né, em carne, ele expõe o seu comportamento para mostrar que a humildade é uma virtude e não um defeito, e não uma fraqueza, e não uma covardia, né, como os povos pagãos, os gentios da época de Paulo entendiam ser. Tá? Eu gostaria aqui de trazer ainda mais uma definição da palavra, né, humildade no original. Né? A humildade ela ela refere-se à qualidade de estimar a si mesmo como pequeno, ao mesmo tempo em que reconhece o poder e a habilidade de Deus. Então a humildade, né? A humildade é a qualidade, a virtude de você, né, ver a si mesmo como pequeno, reconhecendo a grandeza, o poder, a humildade, a habilidade de Deus. Né? Então, primeiramente, a humildade na vida do cristão, ela deve ser entre o cristão, né, referente diante de Deus, a sua posição diante de Deus, mas também a humildade ela deve refletir no seu comportamento, no seu relacionamento para com o próximo. O apóstolo Paulo, né, ele escreve sobre isso também lá em Filipenses, no capítulo 2 também, né, nos orientando, nos dando conselho para que nós, né, consideremos os outros superiores a nós mesmos. Então isso é humildade, é esse exemplo que o Senhor Jesus ele trouxe para os seus discípulos, né? E assim nós devemos imitá-lo, tá bom? No terceiro ponto do primeiro tópico, nós temos aqui a verdadeira humildade, né? O que fica claro em Jesus e no ensino de Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Né? Então a pessoa, o cristão, ele precisa deixar transparecer a humildade.
há a possibilidade de se confundir, né, a humildade com algumas características que nada tem a ver com a humildade, né? Por exemplo, a humildade, a, a, a pobreza, muitas vezes é associada à humildade, mas não é a pobreza que define o ser humilde ou não ser, né? Porque tem muita gente pobre, mas ao mesmo tempo arrogante, né? Ao mesmo tempo que tem pessoas de posses, pessoas ricas materialmente, mas que são humildes, né? Que transparece uma humildade, né? Então, a humildade ela não pode ser confundida com a pobreza, né? Ser humilde não é andar de qualquer maneira, né? Ser humilde não é despir-se de todo bem, né, que você possa possuir materialmente, né? Muito menos ser humilde também não é abrir mão de toda possibilidade de conhecimento, né? Por exemplo, pode ser que alguém pense que alguém, por ter buscado um conhecimento, né, das escrituras, um conhecimento acadêmico, acha que aquela pessoa, quando ela expõe esse conhecimento, né, ela não está sendo humilde. Não, pelo contrário, não tem nada não tem nada demais uma pessoa ela ter conhecimento e expor esse conhecimento, né? Não dá para se julgar a exposição do conhecimento de alguém, né, como falta de humildade, como arrogância ou orgulho, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado para definir da forma correta o que é humildade, tá? Então, a verdadeira humildade, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Tá? Então esse ponto ele é muito importante. Aqui eu gostaria de destacar para os irmãos que a humildade, a virtude da humildade, né, ela é produzida na vida do crente, do cristão, pela ação do Espírito Santo no seu interior, né? Então, quando Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas, no capítulo de número 5, ele falou sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E ele listou lá algumas características que são definidas como obras da carne, né, algumas práticas que são definidas como fruto do Espírito, né? E a humildade faz parte, né, de uma dessas virtudes que compõem o fruto do Espírito. Agora, é importante notar que quando Paulo escreveu lá aos Gálatas sobre fruto do Espírito, ele usou a palavra fruto para trazer a ideia de que o fruto ele é gerado, né? Ele é gerado por algo, né? Por exemplo, o que faz gerar o fruto é a árvore estar plantada numa terra boa, né? Ela ser bem regada. Existem alguns fatores que contribuem para que o fruto apareça, né? Da mesma forma, a gente precisa entender que as virtudes que há na vida do crente, a sua humildade, a sua mansidão, o seu domínio próprio, a sua capacidade de ser longânimo, compassivo e várias outras virtudes, essas virtudes elas são produzidas pelo Espírito Santo no interior de cada crente, né? Então é o Espírito Santo que produz essa virtude, a virtude da humildade na vida daquele que serve ao Senhor. Dessa forma, não há quem possa desenvolver tal conduta, ou seja, a humildade, sem que o Espírito Santo o transforme. E aí eu quero encerrar
né, essa parte, essa seção do tópico 1, trazendo para nós uma reflexão, né? Faça uma autoavaliação de si mesmo, das suas atitudes, do seu comportamento, né? Do seu modo de andar e agir, e pergunte-se a si mesmo se você tem sido humilde, se você tem praticado essa virtude, se você tem deixado o Espírito Santo produzir isso em você, ou se ainda falta alguma coisa, né? Eu não vou perguntar para você se você é humilde, né? Mas eu gostaria que você fizesse uma reflexão, né? Olhe aí, faz uma retrospectiva dos seus comportamentos, né? Das suas atitudes, dos seus atos, e veja se você realmente está de conformidade com aquilo que nós chamamos de humildade, que é o ato de você considerar-se a si mesmo pequeno, né? Engrandecendo primeiramente a Deus e considerando o seu próximo como superior a si mesmo. Bom, no segundo tópico, então, já que no primeiro nós falamos da humildade, no segundo, obviamente, nós vamos falar da mansidão, né? Então, o tema do segundo tópico é: para haver unidade é preciso mansidão. Primeiro, para haver unidade é preciso humildade, né? Agora, para haver unidade, também é preciso haver a mansidão. Então, a mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e a conciliação na igreja local. Bom, no primeiro ponto aí, mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão, ela transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia, paciência, né? Paciência. Essa qualidade ela é listada na Escritura como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Olha só, eu quero destacar essa frase aqui. O termo mansidão indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação, né? Primeiramente aqui, moderação nas ações, né? Como têm sido as nossas ações? Será que nós temos tido equilíbrio? Será que nós temos sido moderados? Será que nós sabemos a medida, né? A medida certa nas nossas atitudes, né? Segundo, bom trato para com o semelhante. Como é que você tem tratado as pessoas que estão ao seu redor? Como é que você tem tratado os seus pais, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa? Como é que você tem tratado os irmãos da igreja, né? Como é que você tem tratado os seus líderes na casa do Senhor, né? Como é que você tem tratado os seus colegas de trabalho? Então a mansidão, né, ela é uma virtude que precisa aparecer na vida do cristão, porque faz parte do fruto do Espírito. E terceiro, a ausência de precipitação. Sabe aquele afobamento, aquela afobação, né? Aquela pessoa afobada, né? Que não tem capacidade de parar para pensar nas consequências de suas ações, simplesmente vai tomando as suas decisões, vai abrindo a sua boca e falando tudo que lhe vem à cabeça, né? Falta um pouquinho de mansidão. Eu quero ainda, né, trazer mais uma definição de mansidão aqui, agora com base no texto grego, né, da palavra mansidão. A mansidão é uma atitude perante as ofensas e injúrias, livre de malícia e desejo de vingança. A mansidão é uma atitude perante as ofensas e injúrias, livre de malícia e desejo de vingança. Olha só que coisa maravilhosa, né?
No segundo ponto aqui nós temos grandes exemplos de mansidão. Aí depois da gente ter conceituado aqui, né, a mansidão, alguém pode estar se perguntando agora, poxa, mas será que é possível realmente ser manso, né, com tanta coisa que acontece ao nosso redor, tanta afronta, né, às vezes tanta calúnia, tanta perseguição, né, muitas vezes até mesmo dentro da própria igreja? Será que é possível realmente ser manso, né? Vamos para as escrituras e nós temos aqui dois, né? Tem mais, obviamente, mas dois grandes exemplos de mansidão em personagens bíblicos. O primeiro, né, que nós temos aqui é Moisés. Moisés, ele foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Nós temos aqui o registro lá no livro de Números, no capítulo de número 12, né, aonde o escritor ele destaca essa virtude na vida de Moisés. Né? O contexto ali, contexto histórico do capítulo 12 de Números, é aquele contexto quando os seus irmãos Arão e Miriam, irmãos de Moisés, né, quiseram afrontar Moisés, quiseram afrontar a autoridade que Deus havia colocado sobre a vida de Moisés como aquele que era o mediador, né, entre Deus e o povo de Israel. E aí Moisés, Arão e Miriam, né, vão lá e afrontam Moisés, né, dizendo que Moisés não tinha, né, não tinha a autoridade para ser maior entre eles e tal, da onde que veio essa autoridade? E aí Deus chama os três para a tenda e Deus trata com Arão e Miriam, mostrando, né, que ele escolheu Moisés para ser o seu porta-voz entre o povo. E aí, nesse relato, né, Miriam, a irmã de Moisés, ela acaba aqui sofrendo um juízo da parte de Deus, ela fica leprosa e Arão se vê na obrigação de se humilhar perante o manso Moisés, pedindo que Moisés rogasse por ela. Né? E assim Moisés prova na prática a sua mansidão realmente, e ele vai lá e intercede por sua irmã Miriam para que ela seja curada da sua lepra. Então, nesse contexto é que o escritor de Números ele coloca lá o destaque, dizendo, né, no versículo de número 3, dizendo que Moisés era o homem manso na terra. Né? Então veja que coisa linda, ele sendo afrontado, né? Ele tendo a sua autoridade recebida da parte de Deus, né? Sendo contestada pelos seus próprios irmãos, e Moisés ele ainda tem a capacidade de perdoar, de interceder, né? E de não guardar ódio e rancor de seus próprios irmãos. Então, Moisés é um belo exemplo de alguém que exerceu a virtude da mansidão. E depois nós temos o exemplo maior nas Escrituras, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustiçado e caluniado. Né? Jesus é o exemplo máximo, o exemplo maior da mansidão. Né? É o exemplo daquele que sofreu injúrias, daquele que foi acusado falsamente, daquele que foi maltratado, daquele que foi levado para a crucificação, né? Mas em momento nenhum ele revidou, né? Em momento nenhum ele usou do seu poder, da sua autoridade para revidar aqueles que o tratavam de forma injuriosa, né? Aqueles que o ofendiam com palavras, com atos e assim por diante. Né? Nós temos até aqui um texto bíblico que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30, eu faço questão de ler esse texto aqui, né? Onde Jesus fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
né? E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Porque eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus é o exemplo maior de mansidão. Então, exemplo de homens que exerceram esta virtude nós temos nas Escrituras, né? E além desses dois, muitos outros. Mas é importante nós entendermos que assim como a humildade, a mansidão é uma virtude que é produzida pelo Espírito Santo na vida do crente. Então nós precisamos, né, dar total liberdade para o Espírito agir em nossas vidas, né, para que nós possamos permitir, né, ele trabalhar em nós, transformando o nosso temperamento para que nós sejamos mansos e humildes. Amém? O terceiro ponto, né, fala da verdadeira mansidão. Pessoas que são mansas são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, né? Vocês lembram do caso de Ana, a mãe de Samuel, do profeta Samuel, né? Que era constantemente provocada por Penina, né? A sua competidora. Mas o que é que Ana fazia? Brigava com Penina? Né? O texto não mostra. Ela revidava a Penina, né, através de ações violentas? O texto não mostra isso. E o que é que o texto mostra na atitude de Ana? Ela se humilhando perante Deus, né, pedindo resposta de Deus, clamando para aquele que era capaz de resolver a sua situação, né? Ela expunha essas afrontas diante de Deus. Tá? Então, os mansos, eles não revidam os maus tratos sofridos, né? Não se apressam a emitir juízo e não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. São aquelas pessoas que têm total domínio e controle emocional sobre a sua vida. Quantos conflitos poderiam ser evitados, né, no nosso meio cristão, se nós deixássemos, permitíssemos o Espírito Santo produzir essa virtude da mansidão em nossas vidas, né? A mansidão, ela promove a unidade. A mansidão, ela promove um ambiente conciliador. Isso não quer dizer que não vamos nunca ter conflitos nas igrejas. Vamos, os conflitos vão surgir, porque a igreja é um desafio, né? Onde nós temos ali pessoas de todas as culturas, né? de culturas familiares diferentes, pessoas com temperamentos diferentes, né? Nós temos aí tem uma linha da psicologia, né, da personalidade, que traça quatro temperamentos, né? Tem o colérico, tem o sanguíneo, tem o fleumático e tem o melancólico, e cada um cada um desses temperamentos produz uma ação diferente na vida do ser humano. Por isso que tem pessoa que é introvertida, tem pessoa que é extrovertida, tem pessoas que estouram facilmente, tem outras que já têm um controle maior, né, nas suas emoções, né? Mas uma coisa é certa: o Espírito Santo, ele é capaz de transformar fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo num homem ou numa mulher que agrade o coração de Deus. Então, nesse segundo tópico, né, eu já fiz um breve comentário aqui do quarto ponto, então quero encerrar esse segundo tópico dizendo que a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Bom, e já estamos partindo para o encerramento, né, desta aula de hoje. E para encerrar, nós vamos fazer um breve comentário aqui da unidade, do tópico 3 da lição, né, que traz o tema: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão.
né? A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores, né? Primeiro ponto do terceiro tópico aqui fala da longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade, o que é ser longânimo? O que é longanimidade, né? Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância, né? Eu, mais uma vez, como eu fiz com as outras duas palavras, humildade e mansidão, eu gostaria aqui também de trazer uma definição com base no texto original sobre a palavra longanimidade, né? A palavra longanimidade, que também está relacionada lá em Gálatas 5 como virtude do fruto do Espírito, ela significa paciência para suportar injúrias de outras pessoas. Eita, coisa complicada é essa, né? A longanimidade. Paciência para suportar injúrias de outras pessoas. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, né? Será que existe realmente a necessidade de ser longânimo, né, na igreja? Será que nós temos em momentos determinados que lidar com injúrias, né, com má conduta de outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Eu não digo nem aí fora, porque aí fora já é mais do que comum, né? A gente ter que enfrentar situações adversas, mas eu digo até mesmo dentro do nosso meio, né? Nós temos que lidar com má condutas de outras pessoas. Mas é importante, né, entender também que, embora seja difícil aos nossos olhos, dentro do nosso conceito humano, é difícil uma pessoa ser longânima, é difícil uma pessoa, né, ter a capacidade de suportar, ter a paciência, né, de enfrentar as injúrias de outras pessoas, né? Obviamente que é. Né? Mas a gente precisa entender que isso é algo que é produzido pelo Espírito Santo em nós. Quantos de nós já não paramos para fazer uma reflexão de quem você era, né? De olhar para as suas atitudes, olhar para o seu temperamento antes da sua conversão, da sua regeneração, e olhar para quem você é agora, né? Quantos de nós já não tivemos experiência de as pessoas que estão ao nosso redor, né, e que nos conhecíamos antes da nossa conversão, e aí de repente se encontra conosco, né, depois de um tempo de conversão, onde o Espírito Santo ele já transformou muita coisa em nós, e aí as pessoas olham para nós e falam: nossa, mas como você está diferente, né? Como você mudou, né? Você antigamente era assim, assim, assado, e hoje você é assim, assim, assado. Então é importante que a gente mesmo, dificilmente a gente nota as mudanças, né, que o Espírito Santo vai gerando em nós, mas as pessoas percebem. Aqueles que estão, né, ao nosso redor, eles percebem essa mudança. Né? Então é importante a gente entender que é o Espírito Santo quem se encarrega de produzir essas virtudes que nós achamos impossíveis, né, da gente mudar. Né? Eu já vi pessoas crentes na igreja, né, que eu tive convívio dizendo: eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Se quiser gostar de mim é desse jeito, se não quiser o problema é seu e tal. Né? Mas a gente precisa entender que nós temos que dar liberalidade para que o Espírito Santo produza mudanças em nós, né? Produza essas mudanças em nós, tá bom? Bom, no segundo ponto, suportando uns aos outros, né? Nesse segundo ponto do terceiro tópico, nós temos aqui
que a expressão, a expressão longanimidade, ela indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor, né? Então, ser longânimo é suportar injúrias, é suportar provocações, né? É suportar atitudes de mau comportamento de outras pessoas para tentar nos atingir, né, nos entristecer, atitudes de pessoas que são realizadas para nos humilhar, né, para nos derrubar, para nos derrotar, para nos diminuir, né? Então, em todas essas coisas, a longanimidade, ela nos dá capacidade de suportar. E muito mais além disso, além de suportar, ela nos dá capacidade de também perdoar, né, aqueles que nos injuriaram, né, liberar perdão para aquelas pessoas que um dia tentaram nos atingir de alguma maneira, tá bom? Então, olha só como que essas três virtudes elas são poderosas para gerar a unidade na igreja. A igreja, como eu já disse, ela é uma diversidade. A diversidade da igreja ela é ensinada pelo apóstolo Paulo por meio da metáfora do corpo, né? Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. E um corpo tem vários membros, né? Tem mão, na mão tem os dedos, tem as pernas, tem os pés, tem a boca, tem a orelha, tem o nariz, tem os olhos, né? E por aí vai. E cada membro do corpo tem a sua função específica ali, né? De maneira que no conjunto todo, todos os membros são importantes para o perfeito funcionamento do corpo, né? Então nós temos vários membros diferentes. A mão não é igual ao pé e nem tem a mesma função do pé, né? A boca não é igual à orelha ou ao nariz e nem tem a mesma função, né? Mas todos eles são importantes, todos são importantes. Então, a igreja é uma diversidade, né? É uma diversidade de pessoas, né? Tem aqueles que pregam, tem aqueles que louvam, tem aqueles que ensinam, tem aqueles que aconselham, tem aqueles que foram chamados para os mais diversos, né, trabalhos na obra do Senhor, tem aqueles que evangelizam, tem aqueles, né, aliás, na verdade todos devem evangelizar, mas tem aqueles que têm uma chamada específica para evangelização, né? Tem aqueles que gostam de orar, de interceder, né? E são, né, uma diversidade muito grande na questão do temperamento, como eu disse também, né? Na questão da classificação social, tem na igreja, a igreja reúne ricos e pobres, negros e brancos, grandes e pequenos, né? E por aí vai, poderíamos falar de várias diversidades aí, mas uma vez que essa igreja, que há uma diversidade de membresia, mas que essa membresia, esses membros do corpo, possuem essas virtudes, né? A humildade, a mansidão e a longanimidade, então tudo isso, né, mesmo com toda essa diversidade, pode haver uma unidade na igreja. Aliás, deve haver uma unidade na igreja. A igreja não pode, né, estar guerreando contra si mesma, porque senão ela não vai cumprir com a sua tarefa, né, de combater contra o mal. Por isso que Paulo escreveu aos Efésios, nós vamos provavelmente estudar isso mais adiante, né, no capítulo 6, que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, né? Então, nós precisamos deixar
orar até mesmo, pedir para o Espírito Santo nos transformar, nos mudar, né? Nos moldar segundo a vontade dele, né? Para que nós possamos promover, sermos responsáveis pela unidade na igreja do Senhor. E terminando, né, o terceiro ponto diz que o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de sermos tratados, né? Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, como escreveu Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22, perdoando e sendo perdoado. Que este estilo de vida é adotado, quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja, né? Então, meus irmãos, terminando esse terceiro tópico, nós aprendemos que a longanimidade, ela é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Ei, tem alguém aí que você conhece, né, que tem no seu convívio em termos eclesial, na igreja, e que você precisa liberar perdão? Que você acha que precisa perdoar e ser perdoado? Então faça isso quanto antes. Procure essa pessoa, né? Converse com ela, abra o seu coração, faça a sua parte e deixa Deus trabalhar para que a unidade na igreja seja promovida. Amém? Conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere conflitos, que resolve os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios, porque as pessoas vão errar, né? Nós erramos. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus, ele é glorificado. Oh, glória a Deus, aleluia. Que Deus nos dê graça, que o Espírito Santo gere isso em nós, para que nós sejamos responsáveis para uma unidade saudável na igreja do Senhor, na congregação onde estamos inseridos. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Bom, gente, mais uma vez terminamos mais um vídeo aqui e eu gostaria de agradecê-lo, né, pelo apoio, pelas orações, por estar aí nos acompanhando neste canal. E eu gostaria que você me ajudasse, né, compartilhando este vídeo, indicando para seus amigos, familiares e irmãos em Cristo, né, para que possamos aí alcançar o maior número de pessoas com a palavra do Senhor. Amém? Então, se você ainda não fez, clique aí no sininho aí, clica em inscrever-se, inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para que quando os vídeos forem lançados você receba aí a notificação, tá bom? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e vamos pregar a palavra do Senhor. Tenha um ótimo domingo e um dia abençoado debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém.